Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo desse domingo a gente vai falar da coletiva do técnico Paulo Turra após a derrota do Atlético Paranaense para o Grêmio na Arena da Baixada. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para comentar as declarações do comandante rubro-negro. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar sobre as respostas que o Turra deu às perguntas dos jornalistas depois da derrota rubro-negra para o Grêmio na Arena da Baixada. E algumas situações chamaram a atenção dos torcedores. Eu acho que vale a gente passar um pouquinho por essas questões para mostrar que, mais uma vez, como a gente tem visto, ainda é até bastante cultural no meio do futebol, o Turra foi para a coletiva não para falar sobre o jogo, mas para defender o seu próprio trabalho, o seu próprio emprego, inclusive recorrendo aí a alguns raciocínios até meio tortos, algumas distorções de realidade que a torcida percebeu, então ficou bastante feio e vale a gente esclarecer o motivo desse descontentamento. Acho que uma das questões que a gente tem que mencionar é que o Turra disse que o Atlético teve muito volume de jogo, que se criou situações claras de gol e que o Grêmio se valeu aí de um contra-ataque e de uma jogada de bola parada para fazer os seus gols. E aí acabou sendo beneficiado por essa eficiência, embora o Atlético tenha tido muito volume de jogo, segundo Paulo Turra. Isso não é bem verdade, tá? O Atlético pode ter tido muita posse de bola, e isso passa também pela estratégia do Grêmio na Arena da Baixada. A gente sabe que o Grêmio veio bastante desfalcado e veio então mais preocupado em se defender do que atacar, embora tivesse uma estratégia para atacar bastante clara, conforme eu mencionei no pós-jogo de ontem. Mas o Atlético, em relação a isso, apesar da posse de bola, não criou grandes chances de gol, além das duas chances, uma aproveitada e outra desperdiçada pelo Vitor Roque no primeiro tempo. No segundo tempo, as melhores oportunidades do Atlético, se a memória não estiver me pregando uma peça, foram aquele chute cruzado do Canóbio, que passou aí até relativamente perto, e um chute que o Canóbio pega da entrada da área de primeira, uma bola espirrada, que o goleiro Adriel do Grêmio acaba defendendo. Mas chances claríssimas no segundo tempo, por exemplo, o Atlético não teve, mesmo tendo estado atrás no placar durante a maior parte da segunda etapa. Então, essa situação de que o Atlético teria tido muito volume de jogo, muitas situações claras de gol, ou várias situações claras de gol, como o Turra tentou sugerir na coletiva, é uma coisa que não corresponde com a realidade. O Atlético não criou tanto assim a ponto de colocar a culpa da derrota em uma casualidade. Houve um motivo bastante claro pelo qual o Atlético perdeu para o Grêmio, e o motivo principal é o Atlético não jogou o suficiente para vencer um Grêmio que, apesar de vir a Curitiba com as reservas, foi bastante eficiente na execução da sua estratégia. O Atlético, o Turra, que em vários momentos questionado, fala que o Atlético joga impondo pressão no adversário, joga é, procurando atacar, jogar para frente, propor o jogo. Isso também é uma coisa que não corresponde exatamente com a realidade. De um modo geral, a gente tem visto um Atlético, principalmente em jogos importantes, sob o comando do Turra, ser um time que tem menos posse do que o adversário, um time que se propõe a atacar menos do que o adversário, embora a gente saiba que a posse de bola não é exatamente um instrumento absoluto para determinar isso. Mas afora aí alguns confrontos contra times mais fracos, ou confrontos em que o Atlético passou a maior parte do tempo buscando um resultado, e aí por isso se forçou a atacar, o Atlético tem no Campeonato Brasileiro, nessas 8 primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro, uma média de 48% de posse de bola nos seus jogos. Então é um time que passa mais tempo sem a bola do que com a bola, em uma competição onde o Atlético passou alguns jogos tendo que buscar resultados, como aconteceu contra o Curitiba, como aconteceu também em outros momentos ao longo da temporada. Então, essa questão de que o Atlético joga propondo o jogo e por isso fica vulnerável, que foi o que disse o Turra, não é bem verdade. A gente tem visto o Atlético, mesmo quando entra para fazer um jogo mais reativo, um jogo mais posicionado atrás, ter muita dificuldade para conter o ímpeto ofensivo do adversário, ao mesmo tempo em que mostra muita dificuldade para também, nesse contexto, lançar contra-ataques e ser perigoso. Então, não acho que a fragilidade da defesa do Atlético, que era o tema principal desse comentário do Turra,
passe somente por uma questão de modelo de jogo. E ainda que fosse uma questão de modelo de jogo, ainda que o Atlético realmente fosse um time que se propusesse a jogar sempre, e não é esse o caso, o Atlético não pode sofrer, como sofreu nos últimos 5 jogos, uma média de 2 gols por jogo. Foram 10 gols em 5 jogos, uma média, portanto, de 2. Uma média que se aproxima muito do Curitiba, vice-lanterna do Brasileirão, e que só é superada aí com alguma margem de diferença pelo América Mineiro, que é o lanterna. Então, isso, lógico, é para efeito de comparação. Nem todos os jogos em que o Atlético sofreu esses 10 gols foram pelo Brasileirão. Mas mostra, assim, um Atlético bastante frágil na sua defesa, tendo muita dificuldade para defender, a ponto de se aproximar dos piores times do campeonato na tabela de classificação em relação à média de gols sofridos por jogo nesse recorte, que não é um recorte tão pequeno, são 5 jogos contra 8 jogos do Brasileirão. O Atlético tem sim uma questão defensiva muito evidente, um problema defensivo muito evidente, que teria que ser solucionado e que aparentemente não está sendo solucionado pela comissão técnica. O Atlético segue bastante frágil em diversos momentos, em jogadas de contra-ataque, em jogadas de bola parada, embora o Turra tenha aí feito uma observação no sentido de que o time não sofreu tantos gols assim na temporada, que de bola parada, nesse caso, que todos os times passam por esse problema, mas a gente vê sim o Atlético tendo bastante dificuldade para se defender nesses contextos, e ontem a gente acabou sendo penalizado por isso, no momento em que o Bruno Vini, zagueiro do Grêmio, faz o segundo gol do time gaúcho e acaba colocando aqueles que seriam os números finais no placar. Então o Atlético tem sim um problema defensivo que o Turra não deixou de reconhecer, mas que precisam ser solucionados, e me parece que nessa altura da temporada, com quase 6 meses de trabalho, ou entrando aí no 6º mês de trabalho da comissão técnica, o time mostra muito pouca evolução e muita pouca segurança. Isso é uma questão que precisa, sim, ser bastante destacada negativamente nesse momento. É algo que o Turra tem que corrigir imediatamente, ao custo aí que for. Eu acho que outra questão que precisa ser dita para confrontar essa questão do desempenho defensivo do Atlético em relação à média de gols, tá? O Turra, de um modo geral, sofreu 30 gols em 32 jogos comandando o Atlético. É uma média de perto aí de 0,9 gols sofrido por jogo, que aqui no futebol brasileiro não é nenhuma média assombrosa, nem para o bem nem para o mal, uma média bem razoável. O problema é que quando a gente exclui o Campeonato Paranaense dessa equação, e desses 32 jogos, 17 foram pelo Campeonato Paranaense e o Atlético sofreu 9 gols, ou seja, uma média aproximada de meio gol por jogo. Quando a gente trabalha somente com jogos de Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, o Atlético é um time que entrou em campo 15 vezes e sofreu 21 gols. Ou seja, quase um gol e meio por partida. Uma média muito alta, repito que 0,9 é uma média aceitável no futebol brasileiro, 0,8 é uma média boa, e abaixo disso são médias excelentes para sistemas defensivos dentro do contexto do futebol no Brasil. Mas o Atlético de Paulo Turra, enfrentando adversário de maior nível nas principais competições do calendário, é um time que sofre quase um gol e meio por partida, muitos desses gols em falhas graves de posicionamento da defesa, alguns desses gols também em jogadas de bola parada. Então o Turra, que parece muito despreocupado no momento que dá algumas dessas informações, tem sim que ter um olho atento, tem sim que se preocupar em fazer uma correção rápida e imediata desses problemas defensivos, porque ninguém faz uma boa temporada levando um gol e meio por jogo, independentemente de que clube seja. E por fim, acho que vale a gente destacar a questão que o Turra mencionou em relação ao posicionamento da equipe no final do jogo, quando questionado, disse que era normal que o Thiago Heleno fosse para frente para brigar pela bola aérea, um zagueiro alto, bom no jogo aéreo, segundo o Paulo Turra, e que havia uma necessidade de compensação que foi feita pelo Alex Santana, né, que recuava aí para não deixar um buraco no sistema defensivo. Isso de fato não é incomum, mas eu acredito que o fato do Atlético ter que se valer de um zagueiro indo para a área no final do jogo, estando atrás do placar dentro da sua própria casa, é um fato bastante revelador de que o Atlético tinha pouquíssima capacidade de criar, sem ser por cruzamentos, laterais cobrados na área, que continuam acontecendo em uma quantidade bastante grande, e repito aquilo que eu já falei aqui outras vezes, é uma excelente forma de você desperdiçar a posse da bola.
Então o Atlético tem sim um problema defensivo, tem sim, com o Paulo Turra, mesmo nesses jogos em que tem mais posse de bola, um problema de criação, de construção de oportunidades de gol. E isso é algo que o Turra tem que trabalhar imediatamente. E quando for para a coletiva, um pedido aí que eu faço como torcedor é não tratar todos nós como se a gente não tivesse assistindo os jogos. Tá? Esse é uma coisa muito cultural do Brasil, o técnico ir para a entrevista coletiva para se defender e muitas vezes se valer aí de equivalências e de argumentos que a gente, por mais desatento que possa ser, acaba percebendo muito facilmente que aquelas situações levantadas pelo treinador não correspondem com a realidade. Então o Turra não fez um bom jogo ontem, não teve aí uma boa execução do seu planejamento para o jogo diante do Grêmio. O Atlético perdeu merecidamente, repito aquilo que eu disse no pós-jogo. E o Turra vai à coletiva para se defender, ignorando e se recusando a falar de futebol de uma maneira que pudesse passar para o torcedor a sensação de que a comissão técnica está trabalhando na solução dos problemas da equipe. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã, durante o podcast no canal da Rádio Caldeirão, em transmissão simultânea aqui no canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.